Bom dia. Pronto, acho que fica melhor. Me escutam, né? Vamos dar início, então, às jornadas. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer e dar as boas-vindas a todas e todos que estão aqui e também àqueles que nos assistem de forma virtual. Um agradecimento muito particular a nossos sócios que vieram de outros países e outros estados. Temos pessoas da Espanha, Argentina, Estados Unidos e colegas de várias partes do Brasil. São Paulo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Bahia. Essas jornadas são muito especiais. É a primeira vez que a Pola realiza esse encontro fora da Argentina. São sempre abertos a toda a comunidade psicanalítica e acontecem uma vez a cada ano. E foi provavelmente tomada pelo entusiasmo de poder recebê-los aqui em nossa cidade, que pensei em falar nesse momento de abertura sobre um ponto de entrelaçamento da psicanálise e Brasília. Trazer um pouco de história. Da mesma forma que para o analista não há neutralidade possível, para a psicanálise também não há. A psicanálise que praticamos é tributária de línguas, o alemão de Freud, o francês de Lacan. De suas relações, de suas traduções, das escolhas teóricas que cada analista faz, da fundação e dissolução de escolas e associações. Escolho um dos fios, apenas um, que se entrelaça nessa trama para contar um pouco da psicanálise brasiliense. Como toda história, é apenas uma versão. Em 19 de agosto de 1978, temos a fundação do CEF, Centro de Estudos Freudianos, primeira instituição de psicanálise lacaniana de Brasília, que esteve em funcionamento até 1992. Esta cidade, inaugurada em 1960, tinha apenas 18 anos. Sua sede era na entrequadra comercial 205-206 Norte, a Babilônia Norte, certamente conhecida por muitos que aqui estão. Nessa época, havia um enorme armazém de produtos agropecuários que ocupava um bloco inteiro, alguns escritórios, as instalações do CEF e a sauna Caribe. Já era considerada uma quadra esquisita, diferentona, com fama de mal frequentada. E, de fato, essa quadra é única, completamente diferente de todas as outras entrequadras da cidade. Essa foto traz... Essa foto é uma vista aérea das quadras de Brasília, das quadras residenciais. Pode passar o segundo, Juliana, por favor? E essa foto é uma foto clássica dos prédios de Brasília, em que os pilotis ficam à mostra e as pessoas circulam, passam embaixo dos prédios. Enfim, é a lógica urbana da cidade. Pode passar, Juliana? Para situar os que não são daqui, todas as quadras residenciais têm uma quadra comercial correspondente. Então, por exemplo, temos a quadra residencial 407 Sul e a quadra comercial 407 Sul, e assim por diante. Esses comércios locais têm lojas, restaurantes, padarias, farmácias, bares, bancos, pet shops, mas são bem parecidos na forma. Lojas com frentes voltadas para a pista de acesso ou para as laterais. Nos andares de cima, escritórios e kitnets, com algumas poucas diferenças entre asa norte e asa sul. Na Babilônia Norte, a primeira coisa que chama a atenção é que todas as lojas seriam voltadas para as quadras residenciais. Pode passar?
Mais um. Essas fotos são dessa quadra que me refiro, a Babilônia Norte. Em 1957, no projeto original do plano piloto, Lúcio Costa, arquiteto urbanista, autor do projeto da cidade em parceria com Oscar Niemeyer, descreveu os comércios locais com o objetivo de atender principalmente os moradores das quadras residenciais adjacentes. Era para ir a pé e não de carro. Por isso que as lojas, de acordo com o projeto, deveriam estar voltadas para as quadras e não para as ruas. Ou seja, a Babilônia é que está certa. Ela corresponde a esse projeto original, que não foi levado adiante por algum tempo. A ideia de resgatar o conceito foi da arquiteta Doramélia da Mota. O ponto de partida seria exatamente o mesmo de Lúcio Costa. O comércio é feito para as pessoas, não para os carros. Então, nessa quadra temos rampas. Pode passar, Juliana? Corredores imensos, e jardins suspensos. Mas toda essa diferença acarretou intensa desvalorização imobiliária, resultando em várias fases de ocupação. Tivemos frigoríficos, oficinas e a quadra tomada pelas igrejas evangélicas durante um período. Como diz nosso poeta naturalizado brasiliense, Nicolas Ber, Brasília é um experimento. Muita coisa deu certo e muita coisa deu errado. Pois é, mas a partir do ano 2000, nossa Babilônia passa a ser ocupada por agências de publicidade, coworkings, estúdios, bares, música. Temos forró toda quarta-feira. Uma reinvenção. Voltando à psicanálise. Então, estamos com o CEF em 1978. À frente desse projeto estava o professor Richard Emile Boucher, nascido nos anos 40 em Zurique, na Suíça. Um estrangeiro, como tantos nessa cidade, que recém completava a maioridade. Fez os seus estudos em filosofia e psicologia na Universidade de Louvain, na Bélgica. Participou de seminários sobre a América Latina e começou a estudar a língua e cultura portuguesa e, posteriormente, a língua e cultura brasileiras. Iniciou sua formação em psicanálise na École Belge de Psychanalyse e participou do seminário de Lacan. Após diversos contatos com universidades brasileiras, aceita o convite do Departamento de Psicologia da Universidade de Brasília, feito na ocasião pelo professor Luiz Pasquale, para o cargo de professor adjunto. Colaborou na organização do curso de mestrado em Psicologia, bem como na reestruturação do curso de graduação, em 1986. Nesse mesmo ano, há a abertura oficial do Cordato, Centro de Orientação sobre Drogas e Atendimento a Toxicômanos, vinculada ao Instituto de Psicologia da UNB. Em 1996, propõe a criação do consultório de rua, voltado para educação, prevenção e saúde na rua, tendo como público crianças e adolescentes. Então, temos um consultório de rua em 1996. O professor Richard faleceu precocemente aos 57 anos, em 17 de julho de 97. É uma pequena homenagem que faço. Fui sua aluna. E assim os fios, pouco a pouco, vão se enredando. São muitos os psicanalistas que participaram do CEF e que, depois de sua dissolução, continuaram com a prática da psicanálise. José Mário Simil Cordeiro, Priscila Fernandes Costa, Arlete Mourão, Joselita Rodovalho, Antônio Jaldo, Maria Ida Fontinelli, que está conosco hoje, Vânia Otero, Flávia Dutra. Sim, nos conhecemos nesse momento, mas nossos caminhos só foram se entrelaçar muito adiante. E Ricardo Goldenberg, só para citar alguns. Muitas instituições se seguiram, com membros do CEF e também de outros lugares, como é muito próprio de nossa cidade. Posso citar a Escola Lacaniana de Psicanálise de Brasília, a Interseção Psicanalítica e o Percurso Psicanalítico. Mais recentemente, foram fundadas a Associação Lacaniana de Brasília e o Fórum do Campo Lacaniano. Brasília é essa cidade de estrangeiros, dos que vêm de fora. Renato Russo nos diz em Faroeste Caboclo: estou indo para Brasília.
Neste país, lugar melhor não há. Estrangeiros como somos todos os que lidamos com o inconsciente. Nunca fomos senhores em nossa morada. Fazemos nossos grupos, nos agrupamos, habitamos a Babilônia, participamos de Apola. Apola nos reúne hoje. Tenta nos aproximar a partir da construção dos trabalhos que serão apresentados. Não sei se vai dar muito certo ou muito errado, como já dizia nosso poeta. Não sei se teremos uma embaixada com sua bandeira na porta ou uma Babilônia. Mas qual era mesmo o projeto original? Importante saber. Também é importante percorrer as reviravoltas que causamos e aquelas que nos tomam pelo caminho. Nesse momento, gostaria de agradecer a Alfredo Edelstein, que deu causa a esse movimento, que nos trouxe até aqui, ao propor uma outra leitura da psicanálise. O esforço dessas pessoas que ofertam seus trabalhos é fundamental para conseguirmos construir uma psicanálise. Estas reuniões permitem novas ideias, investigações e também permitem traçar as linhas desses temas polêmicos que nos convocam. Modernidade e pós-modernidade. Como isso se vincula a esse nosso ofício que, por vezes, é tão difícil de exercer? Mas seguimos adiante, porque seu maior valor é a ausência de garantias. Um ótimo trabalho para todos nós. Tá capenga aqui, Julián. Creio que vou ter que segurar. Bom, gente, eu também quero agradecer a presença de vocês e, sobretudo, aqueles que se deslocaram até aqui, né, vindo de outros estados, de outros países. Eu acho que a gente fica especialmente grato, né, das pessoas virem a Brasília, porque até os 30 anos de Brasília, todo mundo queria ir embora daqui, vazar de Brasília. De 30 anos para cá, tem gente querendo ficar. Então, a gente que gosta daqui fica muito alegre, né, com a vinda de vocês de fora para cá. Né? E, claro, agradecer a presença dos candangos aqui presentes também. E acho que esse deslocamento, né, essa disponibilidade de vir de outros lugares, para Brasília, acho que revela uma abertura, sobretudo uma abertura de participar de um evento de psicanálise fora da rota tradicional, né, onde eles costumam acontecer. Brasília costuma estar fora desse mapa. Né? E por essa disponibilidade, eu quero agradecer em nome da Apola e em nome da comissão das jornadas a todos vocês. Né? Eu tenho uma expectativa, que eu suponho ser uma expectativa comum a todos, né, de que essa abertura e os trabalhos que vão acontecer a partir dela, né, que eles se equivalham à abertura que consta no nome da Apola, que é uma abertura para outro Lacan, que é uma abertura que é uma resistência porque busca resistir constantemente a uma tendência a fechamento. Tendência ao fechamento, né, que também muitas vezes acontece com as análises. Antes, deixa eu retroceder um pouquinho. Né, e essa ode à abertura não significa uma abertura indiscriminada. Né? E, para poder estabelecer a especificidade dessa abertura, eu acho que eu tenho que falar um pouco em que consiste esse fechamento, né? Que essa abertura seria justamente a resposta a ele. Abrir indiscriminadamente, muitas vezes, nos poderia levar ao mesmo destino que de uma análise, né? Que se abre, se abre, se abre ao infinito e além, né? E que muitas vezes redunda numa análise sem sujeito. Então, acho que o fechamento aí é a outra volta dessa história, que é fundamental para estabelecer algum sentido. Bom, então, em que consiste esse fechamento? Para a gente pensar a especificidade da abertura. Né? Uma das formas em que ele se apresenta é
o estabelecimento do campo psicanalítico nos moldes de um contexto. Contexto eu utilizo aqui tal como Popper o define, né? Como, muito resumidamente, né? Em espanhol foi traduzido por Marco Común, não está contexto em espanhol. Ele é considerado como uma forma de ver as coisas em consonância com a teoria dominante, chegando muitas vezes a se estabelecer como uma visão de mundo, um estilo de viver. E, claro, constitui um elo social entre seus adeptos, né? Uma vez que une, tal como faz uma igreja, uma convicção política, artística e uma ideologia. E o contexto se sustenta por um fechamento, né? Ele se estabelece como um conjunto fechado de ideias, ideias que não podem sair do lugar, porque se sai do lugar, corre o risco de destruir, né, justamente o contexto. Então, isso se converte numa prisão intelectual. Sendo assim, né, se o campo psicanalítico, determinado pelos moldes do contexto, por óbvio, não comportaria nenhum avanço teórico, muito menos uma psicanálise por vir. Bom, esse é um modo de fechamento. Eu acredito que existam outras, mas eu vou falar de mais um que está em curso na pós-modernidade e que é marcado por uma onda anti-ilustrada, anti-iluminista, anti-intelectual, notadamente biologicista, nihilista e individualista. Não queria ficar segurando isso aqui, não. Isso ao ponto de alguns filósofos que tinham seus nomes sistematicamente ligados à pós-modernidade, apesar da contrariedade de alguns que não se reconheciam como tal, né? Esses filósofos, contrariados com o rumo que as discussões acerca da pós-modernidade estavam tomando, eles reivindicaram reivindicaram um retorno ao iluminismo, como é o caso de Lyotard, em 1983, com seu livro, acho que não foi publicado em português, La Diferencia, não está em português, não encontrei, né? O caso também de Foucault, com a inversão de marcha que se dá nos últimos anos do seu ensino, sobretudo a partir do tema da verdade, né? Ele tem uma aula no Collège de France, que é de 1983, que se chama O que é o Iluminismo, o que é a Revolução. Ele faz uma verdadeira apologia ao iluminismo nessa aula. E, claro, Derrida, né, que faz esse chamado ao retorno ao iluminismo, ele faz explicitamente numa conferência que ele dá no Congresso de Cerisy-La Salle, em 1980. E ele mostrava explicitamente uma contrariedade com um tom apocalíptico, tom de fim de época, de fim de mundo, né, que os debates em torno da pós-modernidade iam assumindo. A proposta de Derrida é a de relançar a ideia do iluminismo, tornando essa ideia contemporânea e situando essa ideia no progresso da razão. O Derrida se declara a favor de um iluminismo por vir. Quer dizer, é um chamamento, né, que se opõe ao curso que as ideias estavam tomando na pós-modernidade, né? Então, esses ventos pós-modernos e sua onda anti-intelectual, eu acho que sopraram muito a favor do estabelecimento do contexto no campo psicanalítico. E é por isso que a gente estuda modernidade, pós-modernidade. Alguém outro dia me falava assim, mas por que vocês em Apola ficam estudando esses temas sociológicos, filosóficos? Para quê? Por que não vão estudar estruturas clínicas? Bom, minha resposta é, no mínimo, para poder ler a situação, que a gente enfrenta, que afeta a psicanálise, né? A psicanálise sofre os efeitos disso, quer a gente saiba, quer não saiba, né? Melhor saber, me parece, né? Justamente para poder ler melhor a situação, para diagnosticar o problema e propor respostas para eles, né? Lacan não vai em outra direção. O ensino de Lacan vai na direção das luzes. E eu entendo, ou eu pretendo, né, que a abertura de que eles falavam, né, siga nessa mesma direção. Uma abertura para o avanço da razão. Acho que esse é o horizonte da psicanálise por vir, e é um horizonte que se abre com a crítica investigativa,
com as relações interteóricas e com a reforma conceitual. Essa reforma conceitual se dá substancialmente em duas manobras fundamentais. Uma é o esvaziamento conceitual, que consiste, assim, a grosso modo, em esvaziar os conceitos dos seus significados de época. O Édipo carrega esse peso, né? E outra, a formalização teórica, né? Que também é uma manobra dessa reforma conceitual já anunciada por Lacan e acho que em curso, né, com a psicanálise atual e com a psicanálise por vir, com o que a gente pretende com a psicanálise em Apola, me parece. Acho que essa abertura é fundamental e espero que ela seja o elemento comum desse nosso encontro aqui e, em sua versão mais ampliada, né, como sócios da Apola. Eu quero agradecer à Apola Internacional, especialmente aos seus representantes, né, os presidentes, nas figuras de Alfredo Edelstein, que foi o primeiro presidente da Apola Internacional, a Aide Montesano, que é a atual. Agradecer pela confiança e pela coragem, né, porque é a primeira vez que a gente faz umas jornadas fora de Buenos Aires, desde a época de apertura, né? É a primeira vez que isso acontece fora. Então, obrigado pela confiança e pela coragem, né? Quero agradecer aos colegas da Apola Brasília, especialmente Karime Colares, Mônica Esbabo, Tainá Pinto, Gilberto Tedeia, Laila Rousseau, Bruno de Paula e Silvia Badra, que tiveram diretamente envolvidos com a organização. Agradecer à comissão das jornadas e, fundamentalmente, do começo ao fim, a Julián Suevo, que sem ele, nada disso estaria aqui, né? E, por fim, eu queria dar só algumas orientações, tá? A gente, nem todos estão sabendo, a gente tem um banner lá fora com 3 QR Codes. Um deles lança para os textos que vão ser apresentados aqui, na verdade, são resumos, os textos, em sua forma mais ampliada vai ser publicado depois, tá? Nas 2 línguas, espanhol e português. O outro QR Code lança para o Programa de Investigação Científica de Apola, em todas as línguas que a gente tem, catalão, francês, espanhol, português e inglês. Italiano? Italiano também. E o outro QR Code linka com a revista O Rei Está Nu, porque O Rei Está Nu só tem em formato digital. Tá caro demais para imprimir, ninguém mais compra. Então, a gente tem El Rei impressa aí, mas O Rei Está Nu em formato digital pelo QR Code. Tá? Bom, todas as apresentações presenciais vão ter sua tradução aí projetada na tela. Tá? As apresentações remotas não terão a tradução projetada, porque as apresentações serão projetadas, a gente tem uma tela só, mas vocês podem ter acesso a ela através do celular de vocês, tá bom? Através do QR Code. Uma observação sobre a tradução. A tradução foi revista, algumas delas, por Gilberto Tedeia, muito gentilmente, revisou a tradução do espanhol para o português. As demais são todas traduções feitas de internet, que a gente só pôs para facilitar quem não domina muito bem o espanhol. Tá? Então, não se liguem muito nisso, tem aqueles problemas de traduções online, vocês vão encontrar, tá? Mas foi mais para facilitar o entendimento de vocês. E, além disso, quero dizer que tem livros e revistas à venda aqui na entrada e que o horário do almoço, se vocês quiserem, a Aliança Francesa tem um bistrozinho que dá para comer aqui, mas a gente calculou o tempo suficiente do almoço para poder sair e vir. Tá? Os deslocamentos em Brasília não são como São Paulo. Bom, e, por fim, o respeito ao horário, que a gente quer manter rigorosamente. Está, né? Cheio de coelho da Alice aqui, de fiscal. Então, pretendemos manter, porque são muitos trabalhos, né? E vamos chamar agora a primeira mesa com Karina Ciuto, Karime vai coordenar, Maria Inês Sarayet e Lorena Landini.